vamos lá continuar a nossa aula. A segunda aula de hoje é História, como falei para vocês, e o assunto é diversidade cultural. Esse assunto já foi até um pouco abordado a semana passada, foi até o Daniel que falou que era diversidade cultural, né? Que era a diferença entre era a diferença entre as pessoas na religião, na alimentação, né, nas danças, nos costumes. E isso aí a gente vai falar um pouquinho mais especificamente aqui da diversidade cultural do Brasil, certo? Aqui no Brasil, essa diversidade cultural é muito grande. Ela já existia uma diversidade cultural antes da chegada dos europeus e dos africanos e só aumentou com a chegada deles, né? Porque os índios, eles já viviam em várias aldeias, tribos diferentes, então eles tinham costumes diferentes, maneira de se comportar, a organização da família era diferente, então eles já tinham uma diversidade cultural entre eles. Com a chegada dos europeus aqui no Brasil, essa diversidade cultural aumentou, né? E depois veio os africanos e aumentou ainda mais. Então a nossa diversidade cultural é muito grande, é muito extensa. Aqui no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de religião, tem um costume de danças muito diferente, a alimentação em cada região do Brasil tem um tipo de alimentação específica, né? A gente tem a forma de organizar a família diferente, algumas regiões preferem uma quantidade menor e outras já preferem uma quantidade maior. Então, isso aí vai de cada região ou de cada estado, nessa diversidade cultural aqui no Brasil. Né? Como eu falei para vocês, essa cultura brasileira ela ficou bem diversificada com a chegada primeiramente dos europeus e depois quando veio os africanos. E logo depois vieram os outros, que é italianos, japoneses, chineses, franceses, né, holandeses vieram para aqui para o Brasil. E cada vez que vinha esses povos, aumentava mais ainda a nossa cultura, né? A gente tem danças e culinárias diferentes, né, em cada região. Então, a gente vai falar um pouquinho, destacar um pouquinho as regiões do Brasil, né, são 5, falar um pouquinho de cada, né, para a gente só observar um pouco dessa diversidade cultural. A primeira região que eu destaquei aqui foi a região Nordeste. Se vocês quiserem acompanhar pela apostila a aula, tem na apostila, tem um texto aqui, certo? Depois da disciplina de ciências que a gente viu na aula anterior, tem a de história, certo? Então, tem um texto aqui falando direitinho, explicando a aula. Aqui finaliza o texto e tem 3 questões para vocês responder depois da aula, tá bom? Então, bora lá continuando. A primeira, como vocês estão vendo aí na apostila, a primeira região que tem é a região norte. A região norte, ela é bem conhecida por vários festivais, né? Tem vários festivais que se destacam aqui. Olha aí na apostila, Festival Parintins e Festa do Círio de Nazaré, né? São 2 festas importantes dessa região. E se destaca vários tipos de alimentos da região norte, que é a mandioca, o tupi, o tacacá, o jambo. Vai acompanhando aqui, ó. Carne de sol, camarão seco, são alimentos específicos da região norte. Pode ter nas outras regiões? Pode, mas é mais comum na região norte, certo? A outra região é a região nordeste, né? Essa região, ó, quais são as festas que se destacam nela? É o Bumba Meu Boi, né? Bem conhecido na região norte. Tem o carnaval, né? Tem a ciranda, tem vários festejos aqui, ó, frevo, cavalhada, tudo comum da região nordeste. E os alimentos típicos dessa região? Tá aqui, ó, acarajé, vatapá, cururu, carne de sol, peixes, frutos do mar, né? Então tem vários alimentos que é mais comum a gente encontrar nessa região, como a tapioca, o pé de moleque, certo?
Depois vem a outra região, que é a região sudeste. Né? Quais são as danças, os festejos comum? Né? Geralmente eles fazem esse festejo de santos, padroeiros da cidade. Né? Tem festa de peão, boiadeiro, dança de velhos, batuque, samba de lenço, né? Carnaval também, né? E os alimentos típicos da região sudeste, né? Tem o cuscuz paulista, feijoada que é uma comida criada pelos africanos, é bem comum na região sudeste, quer dizer que então ali, né, prevaleceu uma comida africana. Aipim, bolinho de bacalhau, pão de queijo, feijão tropeiro, né? Então é bem comum no sudeste. Outra região é a região centro-oeste. Essa região, quais são as festas que se destacam nela? Várias danças folclóricas, né? Se destaca lá. Tem a festa do Divino e a festa de São Benedito, né? Então ela é comum. Pra gente é estranho, porque a gente não mora no centro-oeste, mas se a gente morasse lá, a gente conhecia essas festas, certo? Os alimentos comuns da região centro-oeste: o arroz boliviano, Maria Isabel. Maria Isabel eu conheço e gosto demais. Vocês conhecem esse arroz? Né? O arroz carreteiro, a pamonha, peixes como peixe dourado, pacu, pintado, galinha com piqui, que eu amo lá de Goiás. Amo mesmo galinha com piqui. Olha, ó, é comum para lá. Para cá, muita gente não gosta, não suporta piqui, certo? Então, por quê? Mais comum para lá. Ou a outra região, que a gente tem a região sul, né? Quais são as festas, manifestações culturais dessa região, né? Que ela tem, lá é onde tem mais pessoas imigrantes da Europa, né? Então tem a festa da uva lá, viu? Por quê? Porque é de origem portuguesa, né? A festa da uva ou é de origem italiana. Então quer dizer que nessa região do sul teve muitas pessoas italianas que foram morar lá. Por isso que tem essa festa da uva. A outra, né, o fandango, de origem portuguesa. Tem outras festas, como a Nossa Senhora dos Navegantes, boi, né, danças de fitas, aquelas danças com as fitas coloridas, balançando. E tem os alimentos, né, específicos dessa região, que é o vinho, o chimarrão, churrasco, camarão, pirão de peixe, marreco assado, né? Então, cada região tem um costume diferente. Isso também envolve várias religiões, né? Além das danças, tem os costumes também das famílias. Tem locais que as pessoas preferem ter só 2 filhos. Já tem outras regiões que a família escolhe ter mais de 4 filhos, né? Então, isso aí é um costume de cada local aqui do Brasil, tá ok? Então, aí, ó, finalizando esse texto, a gente tem 3 questõezinhas para vocês responder. Vocês respondam aqui mesmo, tira foto e envia para mim. E tem outra tarefinha também desse mesmo texto. Cada região aqui, eu coloquei um aluno. A região norte ficou com o Daniel. O que o Daniel vai fazer? Vai pesquisar todos os estados da região norte e a capital de cada estado. Vai colocar lá e colocar também a população da região. A região norte. Qual é a população da região norte? Aí vai botar lá a quantidade de pessoas. E quais os estados? Todos os estados e a capital. Entendeu? Aí tira a foto e manda para mim no privado. Viu, Daniel? Região norte. O Tássio vai ficar com a região nordeste. A região sudeste vai ficar com Pedro Henrique. Região centro-oeste vai ficar com Pedro Eduardo. E a região sul vai ficar com Isaac. Então, cada um vai fazer a pesquisa só da sua região, certo? A população da região, tipo, o Isaac vai pesquisar a população da região sul e todos os estados da região sul e sua capital. O estado capital, certo?
copiou no caderninho de história lá, respondeu, pesquisou, tira a foto, manda para o meu privado, não manda no grupo, tá bom? Evita estar mandando as tarefinhas no grupo, porque às vezes o coleguinha não respondeu a tarefa, aí você manda, ele pega a resposta, tipo, da apostila aqui. A pesquisa você até pode mandar no grupo, porque cada pesquisa é diferente uma da outra. Mas a tarefinha da apostila não, você manda no privado, tá bom? Para não ter coleguinha copiando a resposta sua, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido essa diversidade cultural aqui do Brasil, que fica diferente a cada região que a gente vai passando. E isso a gente consegue perceber muito quando está viajando, que sai da nossa região, sai do nosso estado, a gente consegue perceber a diferença dos costumes dos outros, entendeu? A linguagem, o sotaque deles, a forma deles se vestir. Então, tudo isso a gente vai conseguindo observar numa viagem, certo? Então, a diversidade cultural é um assunto bem simples. Espero que vocês tenham entendido, certo? Faça a tarefinha hoje ainda, tem até 5 horas para vocês entregar, tá bom? Não deixe para entregar no outro dia, porque aí vai acumular. Todo dia vai ter tarefa, certo? Então, faça a primeira de ética, depois manda a de história, tá bom? Tenha um bom dia aí, né, para vocês.